dia aos meus queridos alunos do terceiro ano. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, com muita saúde e dispostos para dar sequência aos nossos estudos de língua inglesa. Tempos verbais review, revisão de tempos verbais. Simple past tense, regular and irregular verb, negative and interrogative form. Passado simples dos verbos regulares e irregulares na forma negativa e interrogativa. Vamos aos estudos. Conjugação de verbos no simple past na forma negativa. Para se conjugar verbos na forma negativa no simple past, exceto o verbo to be, precisamos de um auxiliar. Para isso, utilizamos o verbo to do no passado de do, que é did, como estamos na forma negativa, mas note que se transforma em didn't, que é o auxiliar, né? Que se transforma em auxiliar de negação e é usado tanto para os verbos regulares quanto para os verbos irregulares. Ao se colocar o auxiliar, não se conjuga o verbo, ou seja, o verbo volta para a forma básica, não muda. Vejamos os exemplos abaixo. O auxiliar é didn't para todas as pessoas. Vamos ver o caso de um verbo irregular. O verbo to go, o passado de go é went. Então, aqui na forma afirmativa, nós conjugamos igual em todas as pessoas. O verbo muda-se go para o went, que é o passado, e se coloca em todas as pessoas igual. A forma afirmativa. Vamos agora ver como fica na forma na forma negativa. Coloca-se o auxiliar, observe que ele fica depois do sujeito da oração e volta-se o verbo para o presente. Então, I didn't go. Sujeito, auxiliar, verbo no presente, porque o auxiliar já é um auxiliar de passado, portanto, não se pode deixar o verbo no passado. Ele volta para o presente. Observe que o auxiliar está igual em todas as pessoas, logo depois do sujeito, e o verbo voltou para o presente. O verbo to live, que é um verbo regular, porque termina em D, porque o verbo já termina em E. Então, nós sabemos que é D e ED. Os verbos terminados em E recebem apenas D. Conjuga-se o verbo colocando, nesse caso aqui, o D em todas as pessoas, ficou no passado na forma afirmativa. Para se transformar na negativa, o mesmo processo. O auxiliar didn't depois do sujeito e o verbo volta para o presente. Lived, que estava no passado, voltou para o presente, live. Ok? Observe aqui a posição do auxiliar e o verbo que ficou no presente. Mas mesmo assim a frase está no passado, porque o auxiliar leva o verbo para o passado. I didn't live, eu não morei. I didn't go, eu não fui. O verbo to be é um verbo auxiliar que ele próprio se auxilia. Não se usa auxiliar com o verbo to be. Então, como é que fica a negativa? Was, mas note, né, abreviado fica wasn't, weren't, ok? Ele mesmo wasn't, weren't, wasn't, weren't, e weren't. Então, o verbo to be é um verbo especial, não se usa auxiliar. Exercise. Change the sentence to the negative form. Mude as frases para a forma negativa. Janet relaxed at the weekend. Janet relaxou no final de semana. Observe que aqui é um verbo regular. No passado, essa frase é uma frase afirmativa. Nós estamos aqui na forma afirmativa. Vamos transformar para a negativa. Então, o que fazemos? Colocamos o auxiliar depois do sujeito, como está aqui. E o verbo, que era relax, voltou para o presente. Observe. Janet didn't relax at the weekend. Então, o segredo é apenas colocar o auxiliar na posição certa, depois do sujeito, e voltar o verbo para o presente. Porque não podemos deixar o verbo no passado, porque nós já temos um auxiliar de passado, para não ficar dois passados na mesma frase. Se o verbo ficar no passado, junto com o auxiliar do passado, a frase está errada, ok? Vamos prestar atenção nesse detalhe muito importante. Mesma forma. Teles drank a delicious juice. Teles didn't drink. Observe que o verbo voltou para o presente por causa do auxiliar. Hannah and Victor bought a pizza. Hannah and Victor didn't buy. O verbo voltou para o presente por causa do auxiliar. Observe que ele ficou aqui depois do sujeito, né? Porque é um sujeito composto. Então, sempre depois do sujeito se coloca o auxiliar do passado, o verbo volta-se o verbo para o presente. It rained in fortune yesterday. Choveu em fortuna ontem. Observe que aqui é um verbo regular, porque tem ED. Quando se coloca o auxiliar, it didn't rain. Observe que o verbo voltou para o presente, perdeu o ED. E a frase continua normal.
She made an apple pie for me. Ela fez uma torta de maçã para mim. She didn't, depois do sujeito vem o auxiliar. O verbo que era made no passado voltou para o presente make, ok? O detalhe é aqui, o segredo. A frase continua normal. He won the medal at the Olympics. Ele ganhou uma medalha nos Jogos Olímpicos, ou nas Olimpíadas. He didn't, auxiliar de negação. Verbo no presente agora. Won, ficou no presente, win. E a frase transcorre normalmente. O segredo é apenas esse, tá? Não pode esquecer de colocar o auxiliar da negação depois do sujeito e voltar o verbo para o presente. Conjugação de verbo no simple past na forma interrogativa. Para se conjugar verbos na forma interrogativa, no simple past, exceto o verbo to be, precisamos de um auxiliar. Para isso, utilizamos o verbo to do, no passado, que é did, nós já sabemos disso, colocado antes do sujeito. Agora, na forma interrogativa, nós não colocamos o auxiliar depois do sujeito, mas antes do sujeito, no início da oração. No início da oração, como auxiliar de interrogação. Ao se colocar o auxiliar, não se conjuga o verbo, ou seja, o verbo volta para a forma básica, não muda. Vejamos os exemplos abaixo. O auxiliar agora é antes do sujeito, não é mais didn't, mas sim did, no início da oração, antes do sujeito, e no final fica o ponto de interrogação. Pegamos o mesmo exemplo, to go, que o passado é went, conjugado igual em todas as pessoas, na forma afirmativa. Aqui, para se transformar na interrogativa, coloca-se o did no início, antes do sujeito, depois o verbo no presente, observe que o verbo voltou para o presente, e no final, ponto de interrogação, ok? Aqui eu coloquei mais um way. Did I go away? Eu fui embora? Observe. O importante aqui é você perceber que o auxiliar vem para o início da oração, antes do sujeito, seja nome de pessoa ou pronome, no caso aqui pronomes. O verbo da oração volta para o presente, no caso de went, que era o passado, volta para o presente, e no final, ponto de interrogação. Caso do verbo to live, que é um verbo regular, nós já estudamos, ele recebeu de aqui no final, conjugado na forma afirmativa igual em todas as pessoas, coloca-se o did para ficar interrogativo, né? Did no início, o sujeito, e o verbo voltou, que ele lived, voltou para live no presente. E a ponto de interrogação no final. O verbo to be faz apenas a troca do verbo com o sujeito e coloca-se ponto de interrogação. Não se usa auxiliar com o verbo to be porque ele já é um verbo auxiliar. Apenas se troca a posição do sujeito e do verbo. Exercise. Send the sentence to the interrogative form. Janet relaxed at the weekend. Janet relaxou no final de semana. Coloca-se auxiliar agora da interrogação. Did Janet relax ao verbo no presente e no final ponto de interrogação. Teres drank a delicious juice. Did, que é o auxiliar de interrogação, antes do sujeito. Volta-se o verbo para o presente, drink, que aqui era drank, ficou drink, e o ponto de interrogação no final. Hannah and Victor bought a pizza. Did Hannah and Victor buy? Observe que o verbo era bought e no passado voltou para o presente por causa do did, que já é um auxiliar de interrogação. E no final, ponto de interrogação. It rained in Fortune yesterday. Choveu em Fortuna ontem. Did it rain in Fortune yesterday? Did it, o sujeito. O verbo voltou para o presente, perdeu o ed. E no final, ponto de interrogação. She made an apple pie for me. Did she make an apple pie for me? Observe did no início, o verbo voltou para o presente e no final, ponto de interrogação. He won the medal at the Olympics. Ele ganhou uma medalha nas Olimpíadas. Did he win? Observe que o verbo era o won no passado, voltou para o presente por causa do auxiliar que ficou no início da oração e é um auxiliar de passado. Portanto, o verbo fica no presente e no final, o ponto de interrogação. Muito obrigada por tudo. Eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção. Refaçam esse exercício. Não precisa enviar, mas vocês façam sem olhar para o vídeo, depois que vocês assistirem bem, para ver se vocês acertam, porque este é um assunto dos assuntos mais delicados em língua inglesa, que tem muitos detalhes e o aluno precisa memorizar para poder fazer de forma competente. Muito obrigada e até a próxima.